João capítulo 3, versos 16 e 17. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito falado nas igrejas, que é salvação e arrebatamento da igreja. Amém? É muito falado, irmãos? Não, né? João capítulo de número 3, versos 16 e 17. Acompanhe aí na sua tradução. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Esse é um dos temas mais importantes que a Bíblia Sagrada nos mostra e nos revela. E que grande parte do povo de Deus, às vezes, não se atenta para isso. E é uma se não é o maior presente que Deus preparou para o homem, a salvação da nossa alma. E muitos de nós não estamos preocupados, porque quando nós falamos de salvação da nossa alma, é algo que nós não conseguimos ver com os olhos, nem apalpar. É algo espiritual, é algo pela fé. Então não é nada do que nós conseguimos enxergar ou tocar. Amém? Nós vamos falar sobre a salvação, a morte e a vida eterna com Cristo. Que é algo que às vezes a pessoa que está na igreja não tem uma clareza do que seria isso. Porque, como nós já mencionamos, a questão daquilo que nós não conseguimos ver. Então as pessoas vêm à igreja, frequentam uma igreja, confessam a Cristo como seu Senhor, mas não têm uma clareza profunda na sua vida sobre a salvação, sobre a volta de Cristo e sobre o arrebatamento. Por quê? Porque não é muito ensinado na igreja. Algumas igrejas ensinam, alguns pastores, mas é um tema que ele é pouco abordado. Amém? Glória a Deus. Primeiro nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós somos tricotômicos. O que significa isso? É uma palavra português. Tricotomia. Corpo, alma e espírito. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Quando nós morrermos, o nosso corpo não vai conosco. Por quê? Nós não somos o corpo. Nós somos o nosso interior. Nós somos a nossa personalidade. Isso que nós vemos aqui é só uma pequena carcaça. Quando nós morrermos, a alma se juntará ao Espírito e irá para Deus. Então tudo isso nós vamos aprender hoje. Amém? E o Espírito de Deus me motivou a estar falando sobre isso aqui no dia de hoje. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos aprender. Somos corpo, alma e espírito. Após a morte, o corpo fica e a alma se junta ao Espírito e vamos a Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos sobre a questão da salvação, e a salvação ela implica em quê? Em um resgate. Lá em Roma, antigamente, quando havia escravo, todo escravo, não é, que ia ser vendido, ele era colocado numa praça e sobre ele afincava uma espada em uma madeira. E todas as pessoas que estivessem numa madeira com uma espada em cima de sua cabeça, significava que ela estava à venda.
ela não tinha o direito sobre a sua vida, ela não tinha o direito de ir e vir como nós temos hoje. Isso é a salvação, resgate. Então um romano ia lá e comprava aquele escravo. Ele tirava aquela pessoa das mãos de alguém. Isso é a salvação. Quando nós estamos presos a algo ou alguém, aí nós fomos o quê? Resgatados. Houve um preço pago pela nossa vida. Da mesma forma que esse escravo ele era comprado, e quem tinha o poder sobre esse escravo recebia ali moedas, assim nós estávamos em poder do pecado, do reino das trevas, e nós fomos comprados a um alto preço de sangue. E isso é o maior valor que nós temos em nossa vida. Tudo passa, tudo se acaba, mas o que você e eu nós devemos ter em mente é a salvação da nossa alma e do nosso espírito. Você tem que ter a clareza que a sua perseverança, a sua vinda à casa de Deus, é pela sua salvação, é para você manter a sua salvação. Por quê? Quando nós chegamos dentro de uma igreja, e essa igreja ela confessa que Cristo é o Senhor, e quando você vem a uma igreja que você ainda não levantou sua mão e reconheceu que Cristo é o Senhor diante dos homens, que serão as suas testemunhas, diante dos anjos e diante dos céus, quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Ponto final. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro que eu uso para mim e pratico ela como regra da minha fé, eu devo então acreditar que quando eu levanto as minhas mãos e confesso, Cristo é o Senhor da minha vida, dirige a minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, confesso os meus pecados e vou vivendo arrependimento diário, eu não serei salvo. A Bíblia nos diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. A Bíblia também diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então quando você chega em um local, ou às vezes alguma reunião que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, naquele momento foi escrito o seu nome do livro da vida. Agora você tem que permanecer firme até o final. Nós não podemos estar vacilantes. Quando nós confessamos Cristo, automaticamente nós passamos do reino das trevas para o reino da luz. Abra sua Bíblia em João, volta só um pouquinho, João 1. E nós temos ali uma referência que fala sobre isso. João capítulo 1, vamos ler, eu vou ler desde o verso 9. João capítulo 1, verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, aos que creem e aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí nós levantamos um questionamento. Se a Bíblia está dizendo aqui que Cristo veio para os seus, eles não quiseram, mas todos aqueles que creram, que o receberam, eles foram feitos filhos de Deus. Ou seja, nem todos, o ser humano, nem toda a criação de Deus são filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. A Bíblia nos diz que só são filhos de Deus
aqueles que confessam a Cristo Jesus. O texto é claro. Mas a todos, quantos, a condição aqui é, quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa o pecado que você cometeu. Se você confessou a Cristo, você recebeu na sua vida o poder de ser feito filho de Deus. Não importa o seu passado, ele lança no mar do esquecimento. O que importa agora, do dia que você recebeu a Cristo, até o final da sua vida, ou o arrebatamento da igreja. Amém? Mas nós, que confessamos a Cristo e recebemos a Cristo como nosso Senhor, nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Então, quando você confessou a Cristo, você recebeu esse poder. Não importando a sua condição nenhuma, nem social, nem personalidade, nem os seus questionamentos, nem as suas dificuldades, nem os seus pecados, nem a terra, nem a profundidade, nem os anjos, ninguém pode impedir aquilo que Deus preparou para nós, que é a salvação da nossa alma em Cristo Jesus. Se acabar tudo agora, o seu nome tem que estar no livro da vida. É a prioridade sua, é o seu nome estar no livro da vida e o seu nome permanecer no livro da vida, porque não adianta nós chegarmos, confessarmos a Cristo com os nossos lábios, talvez crendo em nosso coração e voltar para o mundo. Isso não quer dizer que você será salvo. Isso não significa que você ainda está com a sua salvação. Porque nós permanecemos firmes. E eu vou te provar isso no livro de Apocalipse fácil. Daqui a pouco. A importância de nós permanecermos firmes e com o nosso nome no livro da vida. Existem alguns teólogos que defendem a questão da predestinação. Existem alguns teólogos que defendem que uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira, isso não é verdade. Nós recebemos um dom. A Bíblia diz em Romanos que Deus nos deu o dom imerecido, a graça, que significa favor imerecido. Eu e você recebemos um favor imerecido, ou seja, você, por mais bonzinho que você foi, por mais com boas intenções no seu coração, você não merecia salvação em Cristo Jesus. Você não tinha condição nenhuma para se salvar sozinho. Você necessitou e necessita de Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem. E hoje nós até falamos, não perca a escola bíblica. Falamos um pouco de Maria, sobre a questão de importância de Maria, mas que Maria, tendo o seu lugar na Bíblia, sendo honrada por Deus na Bíblia, ela não teria condição nenhuma de salvar alguém. Tanto menos Pedro, qualquer um dos apóstolos, qualquer papa, qualquer pessoa no mundo não tem condição nenhuma, espiritualmente, de salvar ninguém. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Eu vou ler. Que diz assim: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, nestes dois versos aqui tem muita coisa. Primeiro, eu entendo que eu tenho só uma chance. Eu não vou ter uma outra vida para tentar ser salvo.
A Bíblia é clara e nos ensina que, e como aos homens está ordenado, não foi um homem que ordenou isso, foi o próprio Deus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, nós teremos uma chance só da salvação. Nós não teremos uma outra chance de salvação, meus irmãos. Não pense você ou eu, e que muitas pessoas ensinam sobre a questão da reencarnação. Isso é totalmente antibíblico, isso é coisa de anticristo, isso é coisa de nova era, isso não é Bíblia. Isso é qualquer outro livreto, e não é Bíblia. A Bíblia nos diz que ao homem está determinado morrer uma vez só. Ou seja, você só tem uma chance da salvação. Ou vai, ou acerta. Não tem esse negócio de errou, vou voltar para tentar ser salvo. De maneira nenhuma. Eu vou falar que tem algumas pessoas que vai ter uma segunda chance, mas que nesta segunda chance será na grande tribulação, que nós vamos ver depois. Mas até o arrebatamento da igreja, ou até chamar o seu número lá, 28, André Luiz Cavalieri, hoje é o dia da sua morte. Até chegar este dia, ou até vir o arrebatamento da igreja, nós não teremos uma chance nova da salvação. A Bíblia diz no livro de Salmos, que Deus fez mais um dia este de salvação. Talvez, ou pode ser, que hoje seja o último dia da igreja na terra. Que Deus faça isso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Poucos deram glória a Deus porque não sabem o que está preparado para o homem. Aquilo que não subiu ao nosso coração, aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não ouvimos, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Meus irmãos, tudo esse negócio de carro, de dinheiro, de coisas boas, de viagens, é tudo gostoso para saciar a nossa alma e os nossos desejos. E aqui o homem mata por causa de ouro, de dinheiro. E a Bíblia diz que na Nova Jerusalém nós vamos andar sobre o ouro, sobre cristais. O que o homem briga aqui na terra, lá no céu, tem de graça. E tudo isso que nós temos para Deus nos dar, nada é comprado com dinheiro. No supermercado, nos céus, nós não compramos com dinheiro. Amém? Então nós entendemos que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo, oferecendo uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que, olha isso, aos que o esperam para a salvação. Tem cristão que está dentro da igreja, mas não acredita em salvação, não acredita no arrebatamento da igreja. Ele acha que isso daqui é uma fábula, uma utopia, uma coisa que não existe, é uma fantasia, é o país das maravilhas. Mas não é. É literal. A Bíblia é um livro, embora escrito com figuras e alegorias e parábolas, a Bíblia é um livro literal. Ou seja, tudo que está relacionado na Bíblia, como profecias, como fatos, como narrativas históricas, tudo aconteceu. Todos os sinais da vinda de Jesus já se cumpriram, meus irmãos. Todos eles, faltando uma só profecia, que é o arrebatamento da igreja. O resto, lá em Mateus 24, estão os sinais que haveriam na terra. Todos eles já foram feitos, todos eles já aconteceram. Falta um sinal só para a última profecia, o arrebatamento da igreja.
Este é o último sinal, só falta esse. A ciência cresceu, nação contra nação, pai matando filho, filho matando pai, pragas, pestes, mortes. Tudo que a Bíblia fala de sinais, a Bíblia dá mais de 2.000 sinais sobre a vinda de Cristo. Todos esses sinais já se cumpriram. Só falta Jesus vir buscar a sua igreja. Você tem que esperar a salvação, e eu lhe digo, e aqui está provando isso: aos que o esperam para a salvação, será salvo aqueles que esperam a salvação. Aqueles que não esperam não serão salvos. Aqueles que não esperam a salvação, meus irmãos, não será salvo. Você deve ansiar pela salvação em Cristo Jesus. Essa vida, a Bíblia diz em Hebreus, a vida é como um vapor de fumaça que a qualquer momento se esvai. Salmos: aquele que viver 70 anos está bom, passou disso já enfado, cansaço, doente, artrite, osteoporose, remédio. Se nós chegarmos nos 70, estamos no lucro. É verdade. Passou dos 70, já está dando prejuízo. E nós não precisamos ter medo da morte, irmão, porque Cristo venceu a morte e nos deu esse poder. Existe uma vida maravilhosa após a morte, é isso que você precisa ter na sua cabeça. Existe uma vida com Cristo maravilhosa. Tudo isso daqui não se compara ao que Cristo preparou para nós. Algum de vocês aqui chegou a olhar como é o Réveillon em Dubai? Então entra aí no YouTube, procura para você, Réveillon em Dubai. É o top da categoria. E não se compara ao que Cristo tem para nós. Você só tem essa chance. Não estrague ela. Você não tem como voltar atrás depois. Não existirá reencarnação para você tentar a salvação. Esta vida que Deus te deu é a única sua e a única chance da sua salvação. Não desperdice ela. Não vale a pena. 2. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 16. Nós temos aqui uma parábola que Jesus disse. Lucas capítulo 16. Quando a pessoa morre, a Bíblia diz que existe 2 lugares. São 2 condições, não tem outras, irmãos. Não tem porque a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, eu não acredito que tem outras. Então eu acredito que tem 2 condições após a morte. E aqui nessa parábola ilustra isso. Verso 19 do capítulo 16 de Lucas. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, 2 lugares, marca aí, seio de Abraão e Hades. Ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água e molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Leia com atenção. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente o males. E agora,
este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre vós, entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então são dois lugares, Hades e seio de Abraão. E no meio deles havia o quê? O abismo. Hades, abismo, seio de Abraão e lago de fogo e enxofre, que é o denominado inferno. Isso é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o inferno se dividia em 4 partes. Hades, que é um lugar de tormento, que nós lemos aqui. Abismo, que é o lugar de aprisionamento de demônios. Seio de Abraão, que era um lugar que hoje no Novo Testamento é chamado de paraíso. E o lago de fogo e enxofre, que é o inferno, que ainda não foi inaugurado, e será inaugurado lá para frente, depois da grande tribulação e o milênio com Cristo na terra. Amém? E além disso, 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele põe uma vírgula e ele diz: ainda. Isso significa que os mortos não ressuscitam. Amém? Após a morte, são 2 lugares, Hades ou paraíso, no Novo Testamento. Por quê? Quando Jesus foi crucificado, ele desceu até o inferno e pegou cativo o cativeiro e levou ao Pai. Esse cativo cativeiro era o seio de Abraão do Antigo Testamento, que hoje é o paraíso. Amém? O paraíso, ele está no 3º céu. Primeiro céu, firmamento. A Bíblia diz que tem 3 céus. Qual que é o primeiro céu? Firmamento. É aqui esse azul que nós vemos. Segundo céu, regiões celestiais, que é onde atuam as potestades e os governantes maus, e aonde existem as batalhas espirituais, são nas regiões celestiais. E o 3º e último céu é onde habita a glória de Deus. Então não tem outra chance. A chance da sua salvação é aqui, é hoje, é agora. Não adianta deixar para amanhã, porque a Bíblia fala que ninguém sabe do dia de amanhã. Somente Deus. Então não adianta também, às vezes, nós e pensarmos: não, eu vou ficar firme com Deus só quando eu parar de cheirar. Não, eu vou ficar firme com Deus só quando eu parar de beber. Meus irmãos, isso é uma mentira que o próprio diabo coloca na mente das pessoas. Não, irmão, eu vou lá para a igreja, mas antes eu preciso parar de trair a minha esposa. Jesus não vai me aceitar, eu preciso estar... É na igreja que a gente se conserta, não é fora dela. A gente vem todo arrebentado, moído, passamos na prensa ali umas 10 vezes, né? Foi lá no açougue, passa esse peão aí umas 10 vezes, chega moído, arrastando aqui na igreja. Aí é aqui que recebe o poder de Deus e vai tendo restauração, vai largando o adultério, vai largando a droga, vai largando a bebida, vai largando a mentira, vai largando a idolatria e vai sendo restaurado. Isso é salvação. A salvação, ela implica em 4 coisas principais. Justificação, sendo justificado por Cristo. Santificação, sendo santificado pelo seu sangue. Redenção, você se rendendo a Ele. E regeneração, você tendo uma mente e um coração regenerado por Ele.
um caráter transformado. Às vezes a pessoa espera, não, irmão, espera aí, vou dar uma curtida aqui, estou indo para a praia, você sabe como é que é, né, irmão? Lá na praia tem uns cuti-cuti cozinha, lá na praia tem aquele baseado, lá na praia está cheio de mulher, eu não vou me aguentar. Então, depois que eu voltar, aí a gente conversa e eu vou para a igreja. Capaz de nem voltar, ficar por lá mesmo. Não é praga isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Vai estar descendo a escada, tropeça e morre. Ninguém sabe, meus irmãos. A morte está aí. Você pode fugir do agiota, você pode fugir do cartão de crédito, você pode fugir do SPC, você pode fugir daquela pessoa chata, você pode fugir de qualquer pessoa, mas da morte ninguém foge, meus irmãos. Uma coisa é fato. Você pode até não estar gostando do que eu estou falando, mas uma coisa você tem que concordar comigo: a morte é para todos. A gente viu um filminho aqui da morte, que a morte chega para puxar o cara, né? E o cara quer pagar. Não tem como pagar para viver, meus irmãos. O dia chegou, é aquele dia. Ou vai para o Hades, um lugar de tormento que nós lemos, ou vai para o paraíso, aguardar a volta de Cristo. Não existe o meio termo. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. É por isso que eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, o meu maior testemunho é eu permanecer em pé. O seu maior testemunho não é aquilo que Deus pode lhe dar, é aquilo que Deus já te deu, a condição de ser filho dele e a condição de permanecer em pé, lutando, perseverando, sendo firme, constante. Pode ser que você tenha alguma outra dificuldade que te abate, que às vezes te leva a uma tristeza, mas tudo isso de dificuldade não pode tirar você da presença de Deus, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler ao verso 11. Acompanhe aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não, repita assim comigo, não receberá o dano, o presente da segunda morte. O que vencer, ou seja, uma comparação bem chula, mas para a gente entender melhor. Um piloto de Fórmula 1, ele tem que dar tantas voltas para poder chegar ao fim, ou em primeiro ou em segundo, não importa. Mas ele tem que dar tantas voltas, é um objetivo, é uma meta, para ele poder concluir e ele ser um vencedor. É lógico que quem se destaca mais são os 3 primeiros, mas isso não vem ao caso. Todos aqueles que chegam até o final, em último ou em primeiro, eles são vencedores porque eles conseguiram chegar. Assim somos nós, em nossa fé. Permanecermos firmes até o fim, dando quantas voltas for, andando quantos quilômetros forem, permanecer firme. Isso significa que eu estou garantindo a minha salvação. Eu não estou entregando os meus pontos a Satanás. Eu não estou entregando a minha vitória ao reino das trevas. Eu não estou deixando a minha vida com Cristo por nada. Eu vou até o fim. Eu vou completar todas as voltas da vida. Não adianta nós ficarmos 20 anos, eu não digo na igreja, na presença do Senhor. Porque talvez a pessoa pode estar na igreja, mas ela não está na presença do Senhor. Igreja não significa presença de Deus. Igreja não significa salvação. É salvo pelo sangue de Cristo, é um dom gratuito que nós recebemos. Nós estamos aqui para o aperfeiçoamento dos santos, de nós,
se aperfeiçoar a cada dia, comungar, comunhão, corpo de Cristo, juntos, unidos, até o fim. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que ir até o final não vai receber o dano da segunda morte. Que morte é essa? Que aqui a Bíblia está falando. A morte espiritual. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do arrebatamento da igreja. Abre a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, Novo Testamento. Volta um pouquinho. Antes de Tiago, depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses. Nós fomos resgatados. Cristo nos resgatou. E nós estamos permanecendo salvos. Nosso nome está no livro da vida. E se eu continuo perseverante na minha fé, renovando a minha mente em Cristo, renunciando aquilo que desagrada a Deus, se afastando do mal e da aparência do mal, renunciando toda obra de pecado, buscando a perfeição em Deus, isto significa que eu estou perseverando na salvação, eu estou garantindo diariamente que o meu nome continue no livro da vida. Eu não estou dando brecha para que meu nome saia do livro da vida. Eu não estou falando que nós somos perfeitos e vamos andar perfeitamente. Eu estou falando que o pecado, a dificuldade, as coisas não podem te afastar de Cristo. O seu nome, ele não pode ser apagado do livro da vida, meu irmão, jamais. É a sua coroa. Você deve lutar por isso. E a Bíblia diz, se eu não me engano, em Zacarias, que o reino de Deus é ganho por força e por violência. O irmão falou da escola bíblica, dorme com a faca debaixo do travesseiro. De manhãzinha, a hora que o cobertor enrolar em você, que não quiser soltar, você rasga ele inteiro e vem para a escola bíblica. Eu estou permanecendo firme, aprendendo a palavra de Deus. Vou lutar pela minha salvação a cada dia, para manter ela. Vou lutar para o aperfeiçoamento da minha vida, do meu caráter. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, todos acharam? Neste livro, está falando sobre a segunda parte da mensagem, que é o arrebatamento da igreja. Primeiro, sobre a questão da salvação. Não tem como explicar tudo, mas só dar uma pincelada. Primeiro, sobre a salvação. Que nós somos salvos por Cristo, fomos resgatados do pecado e devemos permanecer firmes para que o nosso nome não saia do livro da vida. Nosso nome não saindo do livro da vida, chegando o dia da sua morte, 28, chama o seu número, você será salvo e vai para o paraíso. Seu nome não estando no livro da vida, e isso não implica você estando aqui na igreja. Porque tem muita gente que fica na igreja com balela e na rua é uma pessoa totalmente miserável, mentirosa, sem vergonha, mau caráter. Isso não significa que você vindo na igreja você está salvo. Você tem que renovar a sua mente e ser regenerado pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Ter uma vida transformada com Deus. Amém? Todos nós bonitinhos, santinhos, com a auréola em cima, tá, irmão? Vou falar assim. Chegou o dia da morte, o nosso nome no livro da vida. O que nós lemos lá no livro de Lucas? Que os anjos levaram Lázaro até o seio de Abraão. Então nosso corpo fica aqui, a alma e o espírito se juntam e vão para Deus. A pessoa que não tem o nome no livro da vida, e ninguém tem o direito, nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum irmão, tem o direito de falar, esse foi salvo e esse não, tá bom? Ninguém tem esse direito, só o juízo
E o juiz, que é Deus, tem a condição plena de falar quem é, quem foi e quem não foi. Porque a Bíblia diz que naquele dia, muitos dirão: Senhor, profetizei no seu nome, Senhor, curei no seu nome, Senhor, libertei no seu nome. Jesus vai falar assim, ó: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, exatamente. Amém? Então tem que ter transparência para manter a salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Estamos bonitinhos, santificados, chega o dia do arrebatamento. A Bíblia diz que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. A volta de Cristo, ela se faz em duas partes. A primeira parte é o que nós vamos ler agora. Versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Maomé, em Buda, então minha Bíblia também está certo, e os que morreram ressuscitarão, reencarnarão, ressuscitarão, primeiro, depois, nós, os que ficarmos, seremos juntamente nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja, até que nós fazemos o seminário do Apocalipse, mas muitas pessoas aqui nunca ouviram, então próximo seminário, não perca, e os que já foram vão de novo, em nome de Jesus, tá bom? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles que morreram em Cristo estão aguardando a vinda de Cristo para pegar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Os lavados e remidos no sangue de Jesus. Não é o avivamento, não é a Assembleia de Deus, não é a Deus em amor, é todos aqueles que foram lavados no sangue de Cristo Jesus. Amém? Todos que foram lavados no sangue de Jesus. Virá buscar nós, amém? Nós, eu e você, em nome de Jesus, para se encontrar com Ele nos ares. Essa primeira parte da volta de Cristo, as pessoas que estiverem na terra e não estão esperando a salvação, elas não verão ainda o Senhor. Essa primeira parte do arrebatamento da igreja é só para as pessoas que esperam a vinda dele. Primeiro, as pessoas que morreram, elas ressuscitarão. Por quê? Porque existe uma promessa que nós receberemos um corpo glorificado. Como é esse corpo? Um corpo igual de Cristo, que não tem fome, que não tem sede, que não tem doença, que não tem enfermidade, que não é um corpo caído para o pecado, é um corpo glorificado, um corpo de anjo. As pessoas, os mortos ressuscitarão para que vão ressuscitar das tumbas, receber um corpo glorificado e serem arrebatados. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Quando acontecer isso, a terra passa pela tribulação, que é uma profecia que está lá no livro de Daniel, capítulo 9, do verso 27 em diante, depois vocês leem. É uma profecia que o anjo Gabriel traz ao profeta Daniel sobre os 7 anos de grandes tribulações na terra. Enquanto está a tribulação na terra, aqueles que foram arrebatados estarão participando das bodas do Senhor, as bodas do Cordeiro, que são 3 anos e meio de bênçãos.
Depois teremos o tribunal de Cristo, que foi todas as pessoas que trabalharam para o Senhor, que deram frutos para o Senhor, serão recompensados com galardões, com presentes de Deus. Passou esses 7 anos, desce Jesus, agora sim. Os judeus vão estar encurralados com os cristãos em Israel, em todas partes do mundo. Quem foi arrebatado com Cristo está nos céus. Não dá tempo de explicar tudo, eu vou dar só uma pincelada para a gente encerrar. Arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Passou os 7 anos, a igreja, Jesus e os anjos descem sobre a terra novamente. Para quê? Para livrar o povo de Israel e os cristãos que ficaram na grande tribulação. Quem são esses cristãos que vão ficar na grande tribulação? As pessoas que brincam com a sua santidade, as pessoas que brincam com a sua renovação da mente, as pessoas que acham que a Bíblia é um livretinho qualquer e não sabem que muitos missionários morreram em fogueira, em chapa de fritar bife gigante, assassinadas, queimadas, para que a tradução da Bíblia chegasse a nós nos dias de hoje. São essas pessoas que brincam com fogo. Elas não serão arrebatadas, elas não estarão aguardando a volta de Cristo. Elas passarão pela grande tribulação. Vão se salvar com o próprio sangue. Não é mais Cristo que vai te salvar. Você vai ter que morrer de forma drástica, terrível, para se salvar na grande tribulação. Passou a grande tribulação, os judeus estarão encurralados, Cristo desce com a igreja glorificada, um corpo glorificado, junto com os anjos. Ali Cristo vai matar o falso profeta, vai matar o anticristo, vai prender Satanás e o falso profeta. O falso profeta será lançado no lago de fogo e enxofre. Quando vai inaugurar o lago de fogo e enxofre? É aí. E a Bíblia diz que haverá 1000 anos de paz. Isaías capítulo 11, depois vocês leem. 1000 anos de paz. Aonde a criança vai brincar com a cobra, com a serpente. Aonde o boi vai comer com o leão. Não vai mais ter raiva, doenças crônicas. Não vai ter mais o baseadinho, não vai ter mais o pó, não terá mais a cachaça, porque vai ser um governo teocrático. O que significa isso? A teocracia, onde Deus vai reinar. Não é mais Dilma, não é mais Geraldo Alckmin, é Cristo reinando na terra. 1000 anos de paz na terra, porque o Satanás estará preso. Passou os 1000 anos, Satanás será solto, vai enganar mais um monte de gente burra, estúpida, que vai cair de novo na conversinha e no marketing que ele faz. E aí sim Deus vai destruir Satanás e as pessoas que se juntarem a ele. E aí nós entraremos na eternidade. Capítulo 21 de Apocalipse. E para finalizar, abra aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22. Eu vou ler do verso 12, que está interessante. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Esta árvore da vida é a mesma árvore que tinha no Éden vegetal, que era Adão e Eva. Eles comiam da árvore da vida, ou seja, eles teriam uma vida eterna. Mas por causa do pecado, Deus colocou um serafim no Éden para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Esta árvore da vida estará à disposição de nós, para comermos e vivermos a eternidade. E possam entrar na cidade pelas portas. Verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem vem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, que são as 10 pragas do Egito. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Amém. Meus irmãos, nós temos que perseverar. A volta de Cristo está às portas. Cristo pode vir a qualquer momento. E assim como Noé pregava: olha, vai chover, olha, vai chover, olha, vai chover, e não chovia, porque o que regava a terra era o vapor que saía das plantas. E o povo tirava sarro de Noé: você é um bêbado, rapaz, você é mentiroso, você é louco, para com isso. Olha, vai chover, Deus vai mandar o dilúvio. E o povo não acreditava, e o dilúvio veio e morreram. E nós estamos dizendo: olha, Jesus está às portas, olha, Jesus está às portas, olha, Jesus está às portas. O dia da sua salvação é hoje, não é amanhã. Olha, Jesus está às portas. Permanece firme, constante. Deus, Ele te aceita com as suas falhas. Venha que Ele vai transformando você a cada dia. Isso é importante. Amém? Amém? Glória a Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, guardar a nossa salvação. Permanecer perseverantes, Senhor. Sabendo que o Senhor Jesus virá buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue precioso. Ajuda-nos, Senhor, no meio das nossas dificuldades, muitas vezes das nossas frustrações, das nossas tristezas. Tudo isso nós passaremos, ou passamos, Senhor, ou alguns estão passando. Mas que essas dificuldades, essas tristezas, esses traumas, não venham a atrapalhar a fé no Senhor, a perseverança no Senhor, a perseverança em renovar a mente, em buscar uma nova vida com Cristo. Que nós possamos guardar esta salvação, que nós possamos perseverar até o fim, porque aquele que vencer, Senhor, sentará contigo no trono, vai comer da árvore da vida, receberá a vida eterna, Senhor. Ó Espírito de Deus, coloque paixão em nossos corações pela vida eterna. Esta vida aqui, Senhor, tem coisas boas, coisas fúteis, coisas ruins, coisas agradáveis, mas nada daqui, Senhor, se compara àquilo que o Senhor preparou para nós. Que nós tenhamos esse entendimento, Senhor, e que nós possamos buscar na Tua palavra esta revelação e viver com Cristo até o fim das nossas vidas, ou até a igreja ser arrebatada, em nome de Jesus. Amém?